Vamos nessa parte do módulo de reprodução das aves considerar a fisiologia, principalmente das fêmeas domésticas. Inicialmente, chama atenção, diferente dos mamíferos, o que acontece com as ovogônias, pois elas podem sofrer mitose até 3 ou 4 dias após o nascimento, e depois então é que entram na primeira fase da meiose, se transformando em um ovócito. Como se sabe, em mamíferos, todas as ovogônias já completaram a sua meiose antes do nascimento do feto. No caso do ovócito, observa-se nas aves que o citoplasma se torna muito rico em um vitelo amarelo e que nós chamamos comumente de gema. O seu material nuclear é chamado de vesícula germinativa quando está localizado no centro da gema. E, na medida que evolui, ele passa a ser chamado de disco germinativo. E isso após sofrer essa migração para a superfície da gema, que se torna então visível e se aplana. Os ovócitos das aves são os maiores do reino animal, chega a 20 gramas na galinha, com cerca de 40 milímetros de diâmetro. Naturalmente, vamos encontrar ovos de avestruzes com um tamanho de gema, peso de gema e tamanho muito superior a esse. Assim como nos patos, assim como nos gansos, o peso da gema é proporcional ao tamanho do ovo. O recorde citado na literatura é a ave elefante Madagascar, cujo ovo media 37,5 centímetros e um volume total de 7,5 litros. Considerando os aspectos endócrinos das aves domésticas, no caso das fêmeas, nós vamos encontrar o hipotálamo, produtor de hormônio de liberação de gonadotrofina do tipo 1 e 2, GNRH F1 e 2. A letra F entra para identificar o GNRH das aves. Esse GNRH atua sobre a hipófise, fazendo com que ela libere as gonadotrofinas, o FSH e o LH. Esse FSH e LH são os hormônios que influenciam a gônada da ave. Lembrando que a ave dispõe de apenas um ovário funcional e, especificamente, o ovário esquerdo. Esse ovário esquerdo, então, sob efeito do FSH e LH, produzirá o estrogênio ou progesterona. O estrogênio, principalmente ativo, é a estrona e o estradiol 17-beta, que tem como função o auxílio na síntese da gema a partir de substâncias extraídas pelo fígado. Além disso, faz a mobilização do cálcio ósseo para a formação da casca do ovo, essencial para dar dureza a essa casca. A progesterona, por sua vez, é a indutora da onda de LH. Ela está relacionada com a secreção do albume e é produzida principalmente pelos folículos ovulatórios. Chama atenção, nesse momento, que a indução à onda de LH é progesterona dependente, diferente dos mamíferos, que é estrogênio dependente. A ovulação. Normalmente, essa ovulação ocorre por rompimento da região do estigma, um local menos vascularizado na superfície do folículo, sem que haja qualquer sangramento, e no local do folículo rompido não existirá a formação de corpo lúteo, assim como ocorre nos mamíferos. Sabe-se que a ovulação ocorre aproximadamente 6 horas após a onda de LH e cerca de 30 minutos após a postura, podendo variar de 15 a 75 minutos. Ocorre a formação de uma alça de feedback positivo, como dito então, entre a produção de progesterona e o LH, que leva a um pico hormonal e culmina com a ocorrência da ovulação. No que se refere à fecundação, é importante ressaltar que, diferente do que ocorre em mamíferos, nos casos das aves, é normal a ocorrência de polispermia com a entrada de 2 ou 3 espermatozoides e que formam pronúcleos masculinos. No entanto, apenas um deles se unirá com o pronúcleo feminino e iniciará o desenvolvimento embrionário. Os demais sofrerão degeneração. A oviposição ou postura, ou o ato do animal botar o ovo, vai ocorrer aproximadamente 24 a 26 horas após ter ocorrido a ovulação, que é o tempo necessário para que esse ovo já esteja completo.
Após, então, 24 e 26 horas da ovulação, o ovo já está formado dentro do oviduto e a postura ocorrerá por contração das paredes do útero. Participam nesse processo as prostaglandinas da série E e F, mais especificamente a E1 e a E2, e a prostaglandina F2-alfa, além de hormônios hipotalâmicos, tais como a arginina vasotocina, que é o principal. Também se observa que as injeções de arginina vasopressina, ou seja, o ADH, comum em humanos e outros mamíferos, e assim como a ocitocina, desencadeiam igualmente contrações uterinas e levam a uma postura subsequente. Mas o que dispara a postura quando o ovo está pronto para ser posto ainda é desconhecido. Ainda sobre as fêmeas, e com pouca influência sobre os machos domésticos, nós vamos considerar a ocorrência do fotoperiodismo. A atividade sexual de muitas aves é sincronizada com a estação do ano, ótima para a garantia da sobrevivência da prole. O fotoperiodismo ele tem muito a ver com o funcionamento da glândula pineal, uma glândula localizada na base do cérebro e que será objeto de estudo em outra aula da fisiologia veterinária. E o que pode ser informado é que, quanto maior a luminosidade, maior é a atividade sexual das aves, o que se chama então de fotoperiodismo positivo. Isso é um fator muito importante na produção avícola industrial, onde se utilizam então técnicas de manipulação de fotoperíodo para aumentar a eficiência, ou seja, a produção, principalmente a produção de ovos. É comum então que existam planos de luz para acrescentar 1 ou 2 horas após ter cessado a luminosidade do ambiente, para garantir que essas aves mantenham o seu hipotálamo ativo durante grande parte do dia. Foi observado que o tempo total é menos importante do que o tempo de exposição à luz em intervalos curtos e corretamente espaçados. Depois dessa descoberta, nem todas as granjas mantêm um plano de luz, de fornecimento de luz extra e de modo contínuo. As luzes são ligadas durante determinados períodos de tempo e intercalados aí durante a noite. A produção anual de uma galinha doméstica atualmente gira em torno de 265 ovos, com um peso médio de 58 gramas. São curiosidades. Essa produção vai estar, como dito, na dependência de um bom plano de luz e um bom plano de alimentação. A média de produção total de ovos durante toda a vida ela é variável e pode chegar até 500 ovos da vida reprodutiva de uma galinha. Atualmente, o tempo de manutenção de uma ave de produção em uma criação é de apenas 52 semanas. O choco também é uma característica própria e observada na reprodução das fêmeas domésticas, das fêmeas aviárias, aonde elas se deitam sobre os ovos e, com a temperatura gerada pelo seu corpo, são capazes, então, de levar à eclosão dos ovos. O choco das aves domésticas, ele é caracterizado, naturalmente, por alterações hormonais e também alterações comportamentais e, provavelmente, determinado pela redução dessa fotossensibilidade hipotalâmica que foi comentado. As mudanças hormonais que se observam durante o período de choco das aves é principalmente relacionada com o aumento da prolactina. A prolactina se diz é o hormônio do choco. O aumento da prolactina está relacionado com o hábito de deitar sobre os ovos. Também se observa como mudança hormonal o aumento da tiroxina, o hormônio da tireoide, muito relacionado com o crescimento de novas penas do penugem, que auxiliará no processo de incubação dos ovos, garantindo uma maior temperatura próxima ao corpo do animal e junto aos ovos. E, além disso, observa-se como mudança hormonal uma redução na produção da progesterona e, provavelmente, ainda não bem investigado, uma redução na produção e liberação do LH. As mudanças do comportamento nessa mudança são citadas a cessação da postura, a suspensão da postura, e esse animal tem uma tendência a permanecer mais tempo no ninho. Com relação às mudanças anatomofisiológicas, observa-se que há uma regressão significativa do tamanho do ovário, assim como do trato genital, uma involução nessas
dessas estruturas. Além disso, há uma diminuição do peso do fígado, lembrando que o fígado aumenta de tamanho em função da necessidade de maior produção de elementos para a formação da gema, quando essa ave está em fase de postura, o que não está acontecendo durante a fase do choco. Então, há uma diminuição do peso do fígado, o animal tem anorexia, falta de fome, e, além disso, a parte de pele sem pena, que é visível, observa-se com bastante vermelhidão, o que nós chamamos de hiperemia. Nessa imagem, é possível observar, então, a pele desse animal bastante avermelhada. E na caixa de vídeo, para quem é aluno da disciplina de Fisiologia Veterinária 1, vão encontrar 2 vídeos dessa galinha, né, sem o pinto e ainda no ninho, e observar uma vocalização bastante característica de irritação dessa ave, e vão observar, igualmente, no caso dessa ave que está com os filhotes, mais agressividade no sentido de proteger os filhotes, e aí não só o choco é dito, né, como o fato do animal ficar sobre os ovos, mas em seguida, mas como também é um comportamento de choco, e que esse animal inicia antes do período em que ela deita sobre os ovos e depois, ainda depois da eclosão dos ovos e a criação dos filhotes.